Deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Alguém já revelou o salário dele pra você? Já? Não? Então, beleza. Eu vou fazer isso hoje. Salário atualizado de um terceiro sargento na selva, 2026. Pra quem não sabe, o exército, os militares do exército receberam um aumento aí de 9% do salário nos últimos 2 anos. Não foram 9%, mas 9%, tá? Como seria o certo. Na verdade, foi 4,5%, foi 9% parcelado. 4,5% em 2025 e 4,5% em 2026. Então, por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui. E já sabendo que vocês se interessam por esse tipo de vídeo, né? Eu tô aqui falando com vocês sobre isso aqui. Vamos lá, eu tô com o meu contra-cheque aberto. Hoje é dia 31 de janeiro, ainda não recebi esse salário. Devo receber amanhã, domingo, segunda-feira, devo estar recebendo ele. E eu só vou diminuir um negócio aqui que não faz parte do salário. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês primeiro. Hoje o soldo base é R$ 4.177, tá bom? Você vai ganhar um que a gente chama, além do soldo base, você tem o adicional de habilitação, que é uma porcentagem calculada em cima desse soldo base. Para quem está na selva, por isso que eu estou falando que esse é um salário atualizado de alguém que está na selva, ou seja, alguém que está em uma localidade especial tipo A, não é nem especial, né? Uma localidade tipo A, você ganha 20% a mais em cima do soldo base também. Além disso, existe o adicional militar, que esse aí é igual para todo mundo. Eu tenho um salário família de 16 centavos, porque eu tenho um dependente. E é só para fins de imposto de renda, tá? Não tem, é por esse motivo, é ridículo, então nem contabilizo. Eu tenho uma assistência pré-escolar, porque quando você tem um filho numa determinada idade, eu não vou falar agora qual idade, mas é assim que nasce, até uma determinada idade, como o nome já diz, ele é pré-escolar, então ele é pré-escola, aquele momento pré-escola, antes dele ir para a escola. Daí tem uma idadezinha lá que você para de receber isso. Eu recebo essa assistência pré-escolar se eu tivesse para cada filho que eu tenho, entendeu? No meu caso, eu tenho um filho, então eu ganho R$460 a mais. Então, se você tem filho, ou quando você tiver filho, vai receber R$460,66 a mais. Isso em 2026, tá? E eu tenho aqui o adicional de disponibilidade militar, que todo mundo tem. Beleza, Gabriel? Pô, então aqui só pelos meus cálculos já deu dinheiro pra caramba. Calma. Só pra você entender, o salário bruto, que não é o que eu recebo, bateu 7.519,95 centavos, tá bom? Então esse é o salário bruto. Ainda dá pra pegar aquelas condições maravilhosas, Minha Casa Minha Vida. E não, isso não é propaganda, Minha Casa Minha Vida faz parte do governo. Você que quer comprar uma casa, só tô te dizendo que quando você terminar a ESA, você pode comprar ali seu apartamento e ainda utilizar aqueles juros baixíssimos do Minha Casa Minha Vida para comprar o apartamento que você quer. Até porque hoje o Minha Casa Minha Vida está até 350 mil, tá? E o soldo bruto eu acho que é até 12, antigamente era até 8, agora é até 12 mil reais. Então você consegue pegar uns juros muito mais baixos que o resto dos bancos, que o que vai ter aí no mercado, pegando pelo Minha Casa Minha Vida. Não são aquelas casas sociais, não. É um apartamento normal, qualquer apartamento, qualquer casa abaixo de 350 mil. Tá abaixo de 350 mil, você consegue comprar utilizando Minha Casa Minha Vida, com juros baixinho, e eu acho que só não pega subsídio com esse soldo bruto. É uma informação interessante para você saber que você tem essa possibilidade com o salário bruto, porque eles avaliam o salário bruto, não líquido. Gabriel, mas a diferença de salário bruto para líquido é o quê? O líquido é o que você vai receber, porque não tem só adicional, tem um monte de desconto. Então vamos lá. Fusex é o nosso plano de saúde obrigatório. É um fundo de saúde do Exército, Fusex. É fio de fundo, S de saúde, X de Exército, Fusex. Nem sempre você vai para um local onde tem um hospital militar. E nem sempre no hospital militar tem todos os tipos de atendimento médico que você precisa. Então, por isso que existe o Fusex, para você utilizar médicos particulares, e o Fusex paga 80% daquele valor. Então, por exemplo, você vai fazer uma cirurgia que custa 30 mil reais. No particular. O Fusex cobre, daí ele olhou lá, pô, o Fusex cobre, show de bola. Tem convênio. É igual um plano de saúde. Então, tem no hospital militar? Se fosse no hospital militar, seria de graça. Mas se não tem no hospital militar, você vai ter que ir pro particular. Particular, você ia pagar 30 mil. Ao invés de pagar 30 mil, você vai pagar só 20% dos 30 mil. 20% de 30 mil, você que tá estudando ESA, você já sabe. Você que tá estudando para ESA, para especial, pelo amor de Deus, pô. 20% de 30 mil, rapaz. 10% de 30 mil,
3 mil. 3 vezes 2, 6. 10 vezes 2, 20, né? Então, 6 mil reais. Então, você pagaria 6 mil reais numa cirurgia de 30 mil. Então, porém, é igual a um plano de saúde. É um plano de saúde até um pouco mais barato, mas é igual a um plano de saúde. E aqui, ó, é uma porcentagem do seu soldo. Eu vou trazer o valor, que eu não lembro da porcentagem qual que é. Então, eu pago R$ 186,71. Gabriel, e se eu não quiser pagar? Não existe essa opção. Já é descontar direto do salário. Ele é obrigatório. Outra coisa, sabe quando você está trabalhando de carteira assinada, aí tem um negócio lá chamado INSS, para você se aposentar? Então, aqui a gente tem o pensão militar, que é para o militar de carreira. E aqui eu pago R$ 653,49. Eu estava morando num PNR. O que é PNR? Você que não me acompanha aqui, você não sabe, mas eu já falei em outros vídeos. O PNR, ele é uma casa do Exército, tá bom? E aquelas casas que você vê, que você acaba podendo morar, mas depende de vaga. Por exemplo, eu demorei em Manaus para pegar a casa em 3 anos e meio. Em 3 anos e meio eu peguei essa casa, beleza? Eu tô falando mal, né? Tô achando que eu tô enrolando um pouco. E depois de 3 anos e meio eu peguei essa casa, deixei o aluguel, fui morar numa casa dessa do Exército e eu pago, é descontado do meu contra-cheque, R$ 186,71, tá? Então isso aí, eu troquei um aluguel de 2 mil que eu pagava para R$ 186 só. E além disso tem uma taxa de ocupação, uma taxa de manutenção do PNR de R$ 20, R$ 20,89. Irrelevante. Diante disso, cara, você já começa a entender que tem sim muita coisa boa dentro do Exército. Nem sempre essas casas estão boas, não. A minha mesmo estava muito velha, mas pagar R$ 2.000, pagar R$ 146, pelo amor de Deus. A gente usa o dinheiro para reformar a casa e deixar ela morável. Obviamente, a casa não é minha, eu não vou reformar tudo, senão eu vou perder dinheiro. Era melhor ficar no aluguel. Mas você deixa ela morável, você melhora ela ali um pouco. E, por exemplo, já para vocês entenderem um pouquinho sobre o PNR, já que a gente entrou nesse assunto, em Blumenau, que é o local para onde eu fui transferido, parece que eu vou levar uns 5 anos para pegar o PNR. Que lá parece que a fila de espera é de 5 anos. Ainda mais que eu estou demorando para me apresentar, vou me apresentar no último dia, porque eu fui desligado do BIS no último dia possível. Então logo eu vou me apresentar no último dia possível lá em Blumenau. Então na bucha todo mundo que era para chegar já chegou em Blumenau. Eu devo ser o último a chegar. Então isso vai me deixar lá embaixo na fila de espera. Beleza, vamos lá. Imposto de renda. Aqui o filho chora, mas não vê. Eu acho que aqui deu uma mudada, hein, rapaziada. Depois com essa nova legislação, nem sei. Eu não sou muito de acompanhar meu contra-cheque, eu só espero, só cai na conta lá e pronto. Mas o imposto de renda aqui, eu achava que era maior. Tá R$ 703,76. Então mais um desconto aí de R$ 700. Aí tem um desconto de dependente Fusex. Por exemplo, a minha mulher e a minha filha são dependentes do Fusex. Como assim? São dependentes meus, não são dependentes do Fusex, são dependentes meus, mas elas também podem usar o Fusex. Tudo aquilo que eu falei sobre o Fusex, sobre pagar 20% de uma consulta, de uma cirurgia, de qualquer coisa médica, de um exame, em que não exista próprio militar para ser de graça, eu também consigo fazer isso para minha filha e para minha esposa, só que eles vão usar o... Eita porra! Eles vão pagar também só 20%, beleza? Como se fosse militar. Mais um... Tem um outro valor aqui de ocupação de PNR, de R$ 41. Tem um seguro que eu contrato do Fusex, desde que eu contratei quando eu era aluno, nunca tirei isso aqui. De R$ 35 do Fusex, do Poupex. E aí aqui eu tenho o que a gente chama de empréstimo consignado, a maior cagada que você vai fazer na sua vida. Mas eu já me livrei de muita coisa, esse daqui foi bem estratégico, na verdade, esse aqui foi um empréstimo muito cabeça que eu fiz, que eu tenho um desconto de R$ 476. Deixa eu calcular aqui para ver quanto é que vai ficar. Para ver quanto é que vai ficar aqui sem o valor que era para estar descontado, sem os valores normais. Você sem empréstimo, sem dependente não, porque só 16 centavos de diferença e mais R$ 41 rolha, mas sem PNR principalmente. Então vamos lá, na selva. Meu salário líquido, deixa eu somar os descontos que não eram para existir, que é o de PNR, 146,20, mais 20,89,
bem relevante, mais dependente Fusex, vou tirar também, 25,89, 24,89, mais ocupação de PNR, 41,77, mais, deixa eu ver o que vai ter aqui. Esse seguro eu não vou tirar não, porque 90% do exército tem esse seguro, tá? E deixa eu tirar também esse valorzinho do empréstimo consignado. E isso é uma parte boa de ser militar, que você tem crédito na praça, irmão. Você tem crédito, você pode estar com o nome mais sujo do mundo. Você sempre terá um empréstimo consignado disponível para você. Por quê? Porque você não tem como não pagar, já vem descontado, entendeu? E as taxas de juros de empréstimos consignados são bem baixas. Agora só deixa eu diminuir o que eu recebo aqui do pré-escolar. Vamos lá, rapaziada. Diante disso, o salário líquido de um terceiro sargento do Exército na selva, ou melhor, num local que tem Lock Alpha, como Manaus, por exemplo, Boa Vista, e daí você pesquisa aí o que mais tem de Lock Alpha, R$ 5.479,34. Então, R$ 5.479,34. Esse é o salário atualizado de um terceiro sargento do Exército. Valeu? Abri o jogo aqui pra vocês, hein? Coisa que não era nem pra falar. Tô falando coisa aqui que é pessoal, hein? Ninguém fala essa porra em lugar nenhum. Beleza? Valoriza aí, curte o vídeo, comenta e se inscreve no canal. Um grande abraço, até mais. Fui!